Senhor, fala conosco esta manhã, que o Senhor, mais uma vez, através da sua santa misericórdia, que se renova dia após dia, possa moldar o nosso coração conforme a tua palavra, para que sejamos homens conhecidos por se submeterem ao Deus Criador dos céus e da terra, que sejamos conhecidos como homens que são moldados e agem conforme o caráter do próprio Cristo, e é o que te pedimos no nome dele, amém. Como eu falei, aliás, como eu mandei nas mensagens nos grupos aí, hoje a gente vai fazer uma exposição geral dos capítulos 4, 5 e 6 de Neemias. Capítulo 6 a gente vai do versículo 1 até o versículo 14, mas nós não vamos ler todos os versículos, nós não vamos ler os capítulos inteiros, mas conforme eu vou trazendo aqui alguns pontos que eu considerei importante nesses capítulos, a gente vai ler alguns versículos, algumas passagens, para que a gente possa compreender então como que isso desenvolveu. E o tema central de hoje é como que um bom líder, ele lida com a oposição. Eventualmente, todo líder vai ter que lidar com a oposição, e Neemias não foi diferente. Ele precisou lidar com a oposição enquanto ele estava reconstruindo os muros de Jerusalém. Então, a primeira leitura que eu quero fazer é de Neemias capítulo 4, os versículos de 1 a 5. Neemias capítulo 4, os versículos de 1 a 5. E o texto diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. E aqui de maneira bem clara e direta, no início do capítulo 4, nós vemos que a primeira oposição que Neemias sofre é dos seus próprios inimigos, dos povos vizinhos que não queriam que aqueles muros fossem reconstruídos. E a maneira deles se oporem aos judeus foi através da ridicularização. E é talvez a principal ou a primeira coisa que acontece quando os nossos inimigos querem se opor a nós. Eles não vão talvez chegar de maneira tão clara, violenta, mas eles vão começar a ridicularizar. Porque na maioria das vezes, o simples fato de ridicularizar algo diminui a força daquilo, né? Quando você é ridicularizado em alguma atividade que você tem se empenhado tanto, se você não tem um emocional forte, se você não tem uma mente mais forte, e acima de tudo, como Neemias, não está confiando em Deus, está submetido à palavra de Deus, você desanima, você falha. Porque as coisas que os inimigos estavam falando dos judeus não eram coisas aleatórias, eles não estavam trazendo questões com grande dificuldade. Foi, acho que, um dos primeiros bullying que ocorreu na história, porque eles estavam pegando as características defeituosas desses judeus justamente para colocar isso de forma pública. É igual você falar para a pessoa que é baixa, que ela é baixa, e ela se incomodar com isso. Foi semelhante a isso que aconteceu aqui. Porque quando eles falam, esses judeus são fracos, de fato eles eram, e eles sabiam disso. Eles já não eram uma nação que era poderosa, com um exército poderoso. Eles eram agora fracos. Eles estavam fraquejados, estavam na miséria, e eles sabiam disso. Então, chegar diante deles e falar, vocês são fracos, eles tinham ciência dessa fraqueza. E além disso, coisas como, vocês vão sacrificar?
Vocês acham que vão terminar ao ponto de conseguir oferecer um sacrifício pela conclusão disso? Vão terminar isso num só dia? Desmerecendo, inclusive, a agilidade que eles estavam realizando aquela tarefa. Eles estavam tão animados em construir que a obra estava se desenvolvendo muito rápido. Mas então eles começaram a querer diminuir a agilidade e a aceleração dessa reconstrução para que eles realmente desanimassem. Tobias, inclusive, diz que ainda que eles edificassem os muros, bastava que uma raposa andasse por cima dos muros e os muros iam cair. Tudo bem, vocês podem acelerar essa reconstrução, podem até terminar, mas o trabalho vai ser de tão baixa qualidade que quando uma raposa andar por cima dos muros, vai cair. E agora pense, que tamanha estrutura eles tinham para realmente edificar todos aqueles muros. Eles tinham alguns materiais que foram conseguidos por Neemias, mas de fato, quando a gente olha na história da reconstrução desses muros, eram muros inferiores ao primeiro muro. O primeiro muro era realmente muito mais forte. E aí a intenção desses inimigos era desestabilizar eles, justamente para que eles não continuassem a edificação desses muros. Mas uma maneira interessante como Neemias lida com isso é fazendo silêncio, é não respondendo ou não querendo entrar em um debate com eles. Porque se ele simplesmente tivesse parado a reconstrução para discutir esses termos, olha, a gente não é tão fraco assim. Sim, nós vamos conseguir terminar e vamos sacrificar ao Senhor, agradecendo a Ele. Não vai bastar uma raposa subir por esses muros. Esse muro vai ser forte. Se ele simplesmente tivesse parado para responder essa argumentação, eles já teriam perdido muito tempo e muitos teriam desanimado. Neemias, então, ele permanece em silêncio. Ele não responde a esse tipo de argumentação. E isso serve de alerta para nós, porque muitas vezes a gente vai ser ridicularizado em algo. E não necessariamente você precisa responder a essas coisas, né? Até a gente, entre homens aqui, a gente sempre brinca, né? Você quer fazer um apelido pegar em alguém, basta a pessoa ficar nervosa. Se a pessoa ficar nervosa, aí que a pessoa continua a utilizar aquele apelido. Então, assim, você quer que as pessoas não fiquem te chamando para aquele apelido, finja que você não ligou, né? Fique em silêncio. Então, Neemias, semelhante a uma estratégia como essa, ele não quis dar ibope para aquelas pessoas, para aqueles inimigos que estavam ali falando coisas óbvias, coisas verdadeiras, dificuldades que eles tinham, mas ele continuou a construção e não parou com ela. E em segundo lugar, Neemias ele orou. No versículo 4, nós vemos que ele diz assim: ouve, ó Deus, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. E é importante esse versículo 4, porque Neemias ouviu aquelas coisas, não foi como se ele tivesse dito: deixa isso para lá, o que eles estão dizendo, isso não me afeta, eu sou mais forte do que isso. Não, isso afetou ele, afetou ao tal ponto dele chegar diante de Deus e orar ao Senhor, e falar: Senhor, nós estamos sendo desprezados, eles estão falando essas coisas, eles têm razão, talvez esse muro não seja forte o suficiente, nós somos fracos, nós não sabemos nem se vamos conseguir concluir. Senhor, nós estamos sendo desprezados, é o teu povo, é a tua cidade, é o teu propósito. Senhor, nos ajude com essa ridicularização que nós estamos sofrendo. E nós, como homens, geralmente nós não gostamos de admitir que nós estamos fracos ou que nós fomos atingidos por algo. Nós somos inabaláveis. Qualquer coisa que nos dizem, nós dizemos: não, está tranquilo, pode. Aqui a mente é forte, eu não estou abalado com nada com o que você falou, mas vai ter coisas que vão nos magoar, que vai nos entristecer, que vai nos deixar com raiva, e nós devemos sim colocar isso diante de Deus em oração. Nós somos seres humanos, Deus nos criou com sentimentos também. Ter sentimentos, se chatear, ficar triste, não é coisa de mulherzinha, né? Como popularmente é dito. Homens ficam tristes, homens choram, mas esses homens, diante de Deus, recuperam suas forças e seguem em frente. Essa é a diferença de um homem. Não é aquele homem que cede às suas emoções e fica prostrado nelas, mas ele supera essas emoções com a fé que ele tem em Deus, para que ele possa continuar fazendo o trabalho dele. Foi justamente o que Neemias fez.
continuando esse trabalho. E após toda essa ridicularização que eles sofreram, nós lemos no versículo 6 do capítulo 4, a seguinte informação: assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Então eles não só superaram essas ofensas, continuando a trabalhar, como eles trabalharam com ânimo. Eles não continuaram a trabalhar falando, vamos trabalhar aqui, estão falando que a gente é fraco, coitadinho da gente, poxa, olha só o que eles falaram, o que vai ser de nós. Não, eles continuavam com ânimo. Então aquilo ainda serviu para que eles continuassem trabalhando com mais vigor na reconstrução desses muros. E passado essa fase de oposição, de ridicularização, nós, na sequência dos textos, vemos que a estratégia dos inimigos agora já não é mais ridicularizar, mas é ameaçá-los com violência, ameaçar a própria vida daqueles homens. Os versículos 7 e 8 do capítulo 4, olha o que diz lá: mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Então agora que não deu certo ridicularizar, eles partiram para o outro lado. Então vamos para força bruta, vamos ameaçá-los. Eles são fracos, eles de fato são fracos, eles não são um exército, nós podemos vencê-lo. E essa ameaça, ela veio num momento muito delicado para eles, porque eles já estavam começando a ficar cansados. O versículo 10, por exemplo, nós lemos que eles estavam desfalecidos nas suas forças, dos carregadores, os escombros eram muitos, de maneira que não podiam edificar o muro. Então eles estavam com ânimo, eles estavam trabalhando com vigor, mas isso já estava começando a cansá-los. Eles estavam fisicamente e mentalmente cansados. E quando eles estavam cansados, vem então essa ameaça contra a vida deles. E para vocês entenderem a potência dessa ameaça, esses inimigos eram inimigos que os cercavam. Jerusalém estava no centro de toda aquela área geográfica, e eles estavam cercados ao norte, leste, oeste e sul pelos seus inimigos. É por isso que quando eles olham essa ameaça, de fato, se eles nos atacarem, nós seremos completamente destruídos. E juntando com o cansaço físico e mental, eles começavam a diminuir o seu vigor. Eles começavam a ficar mais desmotivados e desanimados com isso. Até porque os inimigos eram de fato poderosos, eles eram organizados, eles tinham um exército. Bastava que eles atacassem Jerusalém com força total e eles seriam dizimados. Mas o fato de eles fazerem essa ameaça não fez com que Neemias ficasse desesperado. Neemias, como era alguém que exercia uma vida de piedade, que ele orava ao Senhor e confiava no Senhor, isso já dava boa estabilidade emocional e mental para ele. Então, ele já tinha isso no seu coração, que era um propósito do Senhor, que o Senhor estava batalhando por eles ali. Mas além disso, Neemias era um homem que era copeiro do rei, era um homem experiente. E não só a confiança dele no Senhor era algo que ele se apegava para ter segurança e proteção, como de forma humana e em termos militares mesmo, ele sabia que era possível que todos esses exércitos atacassem Jerusalém, mas era pouco provável. E por que era pouco provável isso? Porque Neemias estava ali com o endosso do rei. Se aqueles exércitos atacassem Neemias de forma direta e pública, era um ataque diretamente ao rei Artaxerxes. Será que eles estariam dispostos a arrumar briga com o rei? Será que eles fariam exatamente isso? Então Neemias começa a ponderar essas coisas. Ele começa a ponderar justamente porque, ainda que seja possível que eles façam isso, era pouco provável que eles de fato colocariam isso em prática. Mas havia um perigo real. Talvez eles não atacariam Jerusalém de forma direta e pública, mas eles poderiam utilizar ataques de guerrilha. Eles poderiam se infiltrar no meio do povo e, às escondidas, começar a matar alguns trabalhadores e ainda fingir que não tem nada a ver com isso. Fazia os ataques e fingiam que nada tinha a ver com isso.
E dessa forma, eles não estariam afrontando o rei diretamente, mas estariam atacando aqueles judeus, e sim, isso com certeza iria desmoralizá-los. Ninguém se sentiria seguro a continuar o trabalho, sabendo que pessoas estavam morrendo, de forma que não havia como explicar, não havia um inimigo declarado, e o inimigo que tinha ameaçado eles diria: não, a gente até ameaçou, mas a gente não fez efetivamente nada, nós não somos malucos, sabemos que vocês têm o endosso do rei, como que nós vamos atacá-los? É só uma diferença que nós temos ali. E é geralmente isso que acontece nos dias de hoje. Pessoas calculam as consequências dos atos públicos, e muitas vezes elas agem de forma oculta ou às escondidas. E é por isso que a forma como Neemias lida com essa ameaça é muito inteligente. Ele tinha dois tipos de ameaça. Ele tinha a ameaça imaginada, a ameaça de que, olha, se eles nos atacarem, eles podem nos dizimar de fato. Mas havia a ameaça real. Olha, é mais provável que eles façam ataques de guerrilha para que eles possam nos desmoralizar. E era nessa segunda parte que ele então começa a criar soluções para isso. E a solução dele foi muito inteligente. Ele pega as famílias, coloca nos locais mais expostos na reconstrução dos muros, e ele mantém essas famílias juntas. Por quê? Porque cada representante de sua família lutaria com muito mais vigor, sabendo que estava ali para proteger sua esposa e seus filhos. É claro que qualquer pessoa defenderia a esposa ou os filhos de alguém, mas a gente concorda que nós, com muito mais vigor, defenderíamos a nossa própria esposa e os nossos próprios filhos. E Neemias faz isso de forma muito inteligente. E ele faz isso porque era a maneira como Israel lutava. Todas as guerras de Israel, o princípio era a defesa da própria família e depois a defesa do coletivo. Ele estava usando essas mesmas estratégias. Neemias era um conhecedor da própria história do seu povo, e por isso ele consegue pensar nessas soluções, e foi uma solução muito inteligente. E falando um pouco ainda sobre a ameaça imaginada e a ameaça real, isso fala muito conosco, porque quantas vezes a gente perde tempo lutando contra situações imaginárias, situações que não estão acontecendo, situações que é muito pouco provável, muito pouco provável, foi difícil, mas tudo bem, que aconteça, e a gente perde energia e esforço nisso. É igual aquele pai de menina, que a menina acaba de nascer, ele está preocupado com os namorados que nem existem ainda. E não só nisso, mas em várias outras situações. O próprio ciúme pecaminoso faz com que muitos homens sejam controladores ao extremo de ficarem olhando para as suas mulheres como se elas estivessem fazendo algo que elas de fato não estão fazendo. Eles começam a imaginar coisas e começam a lutar contra um inimigo que não existe. E esses homens, e também mulheres, fazem isso no âmbito familiar, no trabalho, na igreja. É sempre lutando com as possibilidades mas e se? Mas e se acontecer isso? Mas e se aquilo? É claro que a gente deve analisar as possibilidades e as probabilidades, mas as probabilidades que sejam factíveis e reais, e não as inventadas pela nossa mente. A gente perde muito tempo lutando contra coisas que não estão acontecendo, lutando contra coisas que sequer têm chances de acontecer. Então, é uma boa forma da gente olhar como Neemias lidou com isso, para que a gente possa então avaliar quais são as ameaças reais de nossa vida, para que a gente possa de fato lutar contra essas ameaças. E falando de nós, homens cristãos, a ameaça mais real que nós temos é a luta contra o pecado. Essa é uma ameaça real. Isso você deve empregar energia. É nisso que você deve realmente gastar seu tempo, a sua sabedoria, toda a sua vida na luta contra o pecado. E não simplesmente para que você vence esse pecado, porque quando você professa ser cristão, você precisa viver de acordo com essa profissão de fé. Então, por isso, façam isso de forma direita, façam isso de forma que o Senhor Jesus possa ser glorificado. Afinal de contas, você está dizendo que Ele te salvou. Então, viva de uma maneira que de fato glorifique a esse Senhor e Salvador. Um outro ponto que a gente vê aqui, que Neemias, quando vai distribuir isso, ele separa dois grupos.
Aí ele deixa um grupo defendendo e outro grupo trabalhando. E ainda tinha pessoas que com uma mão segurava a ferramenta de trabalho e na outra segurava as armas. Então assim, as pessoas não só entenderam o perigo, mas como elas compraram a ideia de que nós não podemos parar a reconstrução. E isso fez com que eles trabalhassem ainda mais, com muito mais velocidade. Porque quanto mais cedo eles acabassem, mais rápido aquele perigo ia embora. Se a ameaça era de inimigos, porque eles estavam sem proteção dos muros e das portas, se a gente terminar isso, então essa ameaça vai deixar de existir, porque agora nós estaremos protegidos dentro da cidade. E Neemias, quando ele distribui então dessa forma, eles começam a trabalhar com muito mais rapidez. E a gente vê de maneira muito clara que a melhor maneira de você testar um líder é quando ele está sofrendo oposição. É muito fácil ser líder quando as coisas vão bem, quando as pessoas estão se submetendo, quando ninguém está questionando o seu trabalho, mas quando as oposições vêm, sejam oposições externas ou oposições internas, é nesse momento que a liderança é testada. É nesse momento que você vai verificar se você é de fato um líder. Porque quando pessoas, e principalmente homens, sofrem pressões por conta de oposição, de desconsiderar a sua autoridade, de desconsiderar aquilo que você está falando, existem alguns caminhos perigosos que esse homem pode tomar. Primeiro, ele pode se blindar e colocar barreiras para que nada dessas responsabilidades chegue até ele. Então ele vive na sua casa como se não morasse ali. Ele não sabe o que acontece no dia a dia com a esposa, com os filhos, mas ele está ali trazendo apenas a provisão, pagando as contas, mas não me traga problemas porque eu preciso trabalhar. Essa é uma forma como o homem pode se blindar a isso. Uma outra forma também, muitos vão ficar desanimados. As pressões, as responsabilidades são tão grandes e isso desanima eles. Eles ficam, poxa, mas eu tenho tanta coisa para fazer e ainda tem essas questões. Eu ainda preciso decidir qual criança vai brincar com esse brinquedo primeiro. Então assim, essas coisas acabam sendo um grande peso, muitas vezes para o homem. Ou então eles vão se tornar apáticos, amargurados, ou até vingativos. Aquele homem que toda vez que alguma demanda chega para ele, ele responde com rispidez. Ele responde de uma forma sem amor, apenas para que aquele problema saia logo da alçada dele, para que ele não tenha mais que resolver. Só que como a gente sabe, a maioria dos problemas e a maioria das demandas que chegam até nós, demora-se um tempo. É necessário trabalhar essas demandas, para que de fato elas sejam resolvidas. Porque se na mesma velocidade que a demanda chega, você devolve ela, sem uma boa solução, ela vai voltar depois ainda pior. É por isso que Neemias teve que pegar e colocar essas pessoas para fazer uma boa defesa da cidade. Se ele tivesse falado, eu acho que como eles não vão nos atacar mesmo, deixa isso para lá. Isso poderia ter gerado preocupações. Isso poderia ter gerado insegurança nas pessoas e elas não conseguiriam, de fato, continuar trabalhando. Mas, finalmente, ele vence essa opressão desses inimigos, da ridicularização, das ameaças, ele consegue passar por isso, e agora ele vai, de fato, conseguir seguir adiante, né? Pois é, como eu até citei anteriormente, algumas oposições vão vir externamente, mas outras delas vão vir de forma interna. E falando no âmbito de igreja, a gente briga tanto com o mundo a respeito de ser contrário ao aborto, do casamento homoafetivo e todas essas coisas, e a gente consegue instruir o povo a viver de uma forma, a condenar esses pecados que são mais graves e chocantes para nós, mas aí a oposição interna começa. E não numa discordância das pessoas, mas essas pessoas começam a se opor, vivendo uma vida de pecados. E é justamente o que acontece. A partir do capítulo 5, o texto vai começar a falar sobre o pecado que aquele povo estava cometendo. E até uns domingos atrás, o Léo Honda, ele pregou aqui à noite na igreja, e ele falou algo bem interessante. Ele disse assim que, se o pecado fosse só um problema meu, ainda ia estar mais tranquilo. Mas o pecado me afeta a minha família, afeta a minha igreja, afeta a sociedade, afeta o país, afeta o mundo. O pecado afeta todos à nossa volta.
O pecado ele não é algo que faz mal apenas para a gente, mas faz mal para todos aqueles que estão envolvidos com nós. E era isso que estava acontecendo lá em Israel. E o pecado que estava ocorrendo ali é que aqueles próprios judeus, os judeus mais ricos, estavam oprimindo os judeus mais pobres. E se você está acompanhando o estudo de Neemias desde o começo, volte comigo algumas páginas no capítulo 1. Olha o que diz no versículo 3 do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Quando Neemias recebe as informações do que estava acontecendo em Jerusalém, a informação que ele recebe é assim: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Até aqui. Mas espera aí, eles estavam em grande miséria e desprezo. Como então havia pessoas ricas que estavam oprimindo os mais pobres? Eles não estavam em miséria, eles não estavam em desprezo? De onde veio esse dinheiro? De onde veio essa riqueza? Quando a gente lê o livro de Esdras, por exemplo, nós vemos que quando o povo começa a voltar para Jerusalém, esses judeus que foram exilados, eles enriqueceram no exílio. Muitos deles ajuntaram riquezas. Eu fiz alguns levantamentos aqui, como por exemplo em Esdras, no capítulo 1, a gente vê a informação de que aproximadamente 5.400 artigos de ouro e prata estavam indo do exílio para Jerusalém. 5.400 artigos de ouro e prata. Eles de fato muitos deles enriqueceram no exílio. E eles voltaram então para Jerusalém. Inclusive no livro de Ageu, que trata também sobre a reconstrução do templo, né, do segundo templo, a grande acusação de Deus contra aquele povo é que eles estavam usando os recursos que era para construir o templo, para construir suas próprias casas. Então os recursos que eles tinham levado, lá, que eles trouxeram do exílio, que era para construir o templo, eles estavam construindo as suas casas, firmes, bem estruturadas, enquanto o próprio templo do Senhor estava em ruínas. Então, de fato, muitos deles enriqueceram, e eles estavam tratando os mais pobres e oprimindo esses mais pobres. E eles estavam oprimindo essas pessoas, e elas estavam passando fome, estavam perdendo seus campos devido aos empréstimos que eles tinham realizados, e muitos deles vendiam os filhos para prestar serviço, e às vezes essa escravidão ficava de forma definitiva, porque se eles não fossem escravos daquelas pessoas mais ricas, eles não conseguiriam sequer ter o que comer, não conseguiriam sobreviver. E isso deixou Neemias zangado. Até agora, nós vemos que Neemias sofreu uma oposição através da ridicularização, ameaça de morte, mas a gente não lê nada a respeito dizendo que Neemias ficou zangado, ou que isso irou ele sobremaneira. Mas essa atitude do povo deixou ele irado. E isso trouxe a ele uma ira real, porque eles estavam fazendo isso contra eles mesmos. Quando ele analisa o problema, no capítulo 5, versículo 7, a acusação que ele faz é assim, ó: depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse: sois usurários, cada um para com seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. A acusação contra eles é que eles eram usurários. Usurário é você agir como agiota, você emprestar dinheiro com juros muito altos para você enriquecer através desse empréstimo. E essa era a acusação contra eles. Mas de onde que Neemias está tirando isso? Ele simplesmente só não acha legal fazer isso, porque na sociedade que eles viviam era algo que não podia ser feito? Não, não era essa a motivação de Neemias. Não sei se está aqui na tela. A motivação de Neemias vinha da própria lei do Senhor. Olha o que o texto de Êxodo 22, 25 diz: se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. E também Deuteronômio 23, 19: a teu irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Neemias estava trazendo essa acusação da própria lei do Senhor. Eles tinham instruções claras que eles não deveriam fazer isso, eles não deveriam agir assim entre eles. Leiam comigo no capítulo 5, acompanhem comigo, aliás,
os versículos 8 e 9. Olha como que Neemias trata essa questão de usura. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo as nossas posses. E vós outra vez negociaríeis vossos irmãos, para que sejam vendidos a nós? Então se calaram, não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Ou seja, a gente está saindo do exílio, porque nós estávamos sendo oprimidos. Aí agora que a gente está na nossa cidade, vocês estão oprimindo essas pessoas? Peraí, vocês não aprenderam nada com o exílio? Nós estávamos sendo oprimidos, agora vocês vêm para cá para oprimir o povo. Vocês estão fazendo como aqueles povos ímpios fizeram conosco. Vocês não devem, não é bom isso que vocês estão fazendo. E Neemias, ele tenta tratar isso de uma forma pessoal primeiro, em particular, que não dá muito resultado, porque como a gente leu, eles ficaram em silêncio, eles não sabiam o que fazer. Mas então ele convoca de forma pública e começa a tratar essas pessoas mais ricas de forma pública, expondo o pecado deles. E aí sim isso tem resultado. E aí sim eles realmente olham para isso e percebem que o que eles estavam fazendo era errado. O Espírito de Deus age no coração deles para que eles entendam o que eles estavam fazendo. E no versículo 12 a gente vê que eles restituem tudo aquilo que havia sido pedido, e eles fazem conforme o que Neemias disse. Eles entenderam, realmente, nós não podemos fazer isso. Nós pecamos, nós erramos, e nós vamos reparar esse erro. E mais uma vez, agora o problema está resolvido. Agora eles vão conseguir construir, né, reconstruir os muros, né? Mas como diria uma famosa frase, a vida é uma caixinha de surpresa, né? E muitos ficariam chateados, desmotivados, mas não Neemias. Mas aí então, quando tudo parecia correr bem, ele tinha vencido então essa oposição interna, o que acontece é que aqueles antigos inimigos, Sanbalate e Tobias, eles retornam e começam a fazer algumas outras investidas contra Neemias. E a primeira tentativa deles é falar assim: bom, Neemias, ok, a gente não concorda com você, você não concorda com a gente, mas vamos conversar, vamos ficar tudo bem aqui, vamos ser amigos, né? Afinal de contas, a gente vai ser vizinho, encontra com a gente lá no vale, lá, para a gente bater um papo e acertar tudo isso aí. E Neemias não é bobo, ele sabia que era uma emboscada. Só que era um momento de tensão, porque aos olhos das pessoas em volta, poxa, eles não querem brigar mais. O que eles querem agora é acertar a questão. Se Neemias responder mal a eles, isso vai gerar uma guerra. E aí vai legitimar a ameaça de violência. Então, Neemias responde de uma forma muito precisa. De forma muito precisa ele diz: olha, eu não tenho como ir, porque eu estou fazendo um trabalho muito importante. Eu não posso parar agora para ir. Então eu não vou poder encontrar com vocês. E essa resposta é genial, porque ele dá a negativa para as pessoas, e ao mesmo tempo ele não inflama elas a ira. Porque de fato, quem poderia julgar Neemias pelo fato dele não parar a reconstrução de algo que é tão importante? E Neemias sabia que se ele parasse ali, todo o trabalho poderia ser perdido, porque os muros já estavam levantados, mas as portas ainda não haviam sido reconstruídas. E um muro sem portas não serve praticamente para nada. Você só diminuiu a capacidade das pessoas acessarem a cidade. Então ele dá a negativa para essas pessoas, para que então a reconstrução não parasse e para que a cidade não ficasse exposta. Só que eles não fizeram isso uma vez. Por 4 vezes eles mandaram um mensageiro lá e falaram assim: tá, Neemias, vamos lá, vamos conversar, para com isso, né? Vamos lá, vamos deixar as coisas para trás, né? Vamos viver a nossa vida, não fique amargurado, não seja rancoroso. E as 4 vezes ele deu a mesma resposta: não posso ir, estou fazendo um trabalho muito importante, e não é bom que eu pare este trabalho. E por que eu acho importante enfatizar a insistência dessas pessoas? Porque às vezes a gente fala não para algo, na primeira vez que nós somos incomodados com isso. Mas aí se insistir 2 ou 3 vezes, talvez a gente ceda, né? Porque, poxa, está insistindo tanto, deixa eu dar atenção para eles, né? Afinal de contas, ele está querendo
conversar, ele está querendo resolver essa situação. Mas Neemias foi firme no propósito dele, porque ele sabia que ele não poderia parar aquela reconstrução. É por isso que nós também devemos saber dizer não. Nós devemos dizer não em várias situações. E ainda que alguns possam argumentar que dizer sim abre muita possibilidade, isso é verdade. Dizer sim também abre possibilidade, mas também abre possibilidade para você falhar, abre possibilidade para você pecar. Então você tem que ter o discernimento de saber dizer não. Quando eu estava iniciando o ministério pastoral, eu recebi um conselho de um membro da igreja muito importante que eu guardo para mim até hoje. A pessoa disse assim para mim: olha, tudo que você puder dizer não, diga não, porque vai ter coisas que você não vai poder dizer não, porque você vai ter que realizar, ainda que você não queira fazer, ainda que seja trabalhoso e você não queira de fato executar, mas você vai ter que fazer, porque é parte da sua função, é parte do seu trabalho. Então todas as outras coisas que você puder falar não ou delegar, faça isso, porque senão você não vai suportar, você não vai aguentar por muito tempo. Em menos de 6 meses você já terá desanimado. Isso é verdade para nós. Às vezes a gente é tão ativo e a gente quer abraçar tudo. Você pode fazer isso? Posso. Você pode tocar? Claro. Depois de tocar, você pode limpar? Posso. Você pode fazer isso, pode fazer aquilo. E aí você abraça todas as coisas, no final você não faz nada direito. Porque você está com muitas demandas, você não consegue se organizar, e o que precisava era apenas você dizer: olha, eu já estou ocupado com outra demanda, e infelizmente eu não posso fazer isso, porque o trabalho que eu estou fazendo é muito importante, e eu não posso agora lidar com essa situação. Então, a gente não precisa ser ignorante nas nossas negativas, mas nós precisamos ser firmes e entender qual é o propósito de Deus para nós. Nós temos um chamado, nós temos dons específicos para executar. Então nós não podemos desviar o nosso chamado principal da vida cristã para a nossa família, para a nossa igreja, para fazer coisas que outras pessoas podem fazer. E perceba, eu não estou dizendo que tem coisas que são mais importantes do que outras. Eu não estou dizendo que você limpar a igreja, por exemplo, você está diminuindo esse trabalho, né? Quando eu falo que existem coisas mais importantes, de fato existem, mas você não está diminuindo o trabalho de alguém quando você diz: olha, eu não posso fazer isso porque eu estou fazendo uma outra coisa e isso é importante. Mas outras pessoas podem fazer as demais atividades. E tem pessoas nós temos 2 tipos de pessoas na igreja, né? A pessoa que quer servir e nunca é chamada, e a pessoa que não quer servir e quando é chamada não serve de jeito nenhum. E a gente tem que trabalhar com esses 2 grupos. Nós devemos deixar que as pessoas que querem servir, que sirvam, e chamar aquelas que não estão servindo para servir. Porque todo membro precisa servir na igreja. De alguma forma tem que estar servindo a igreja. Você tem que estar envolvido em algum serviço, em alguma atividade. É por isso que, de forma mais direta, nós temos que falar muitos nãos na nossa caminhada cristã. A gente tem que falar não para a tentação. Nós temos que falar não para tudo aquilo que compromete os mandamentos do Senhor. Devemos, como pais, dizer constantemente não aos nossos filhos. Nós devemos dizer não àqueles que se dizem nossos amigos, mas nos distraem do nosso chamado de Deus. E nós devemos dizer não para Satanás. Aqui não é uma lista exaustiva, mas principalmente essas coisas, para que você tenha em mente que, como de fato é bom e agradável que às vezes você diga não. Uma segunda tentativa deles foi retomar uma antiga acusação. Então, lá em Neemias capítulo 2, a acusação que eles fazem contra Neemias é que Neemias queria se rebelar contra o rei. E eles ameaçam, falam: olha, nós sabemos que você quer se rebelar contra o rei, e nós vamos falar com o rei sobre isso. Então vamos fazer o seguinte: como estão espalhando essa fofoca por aí, vamos lá comigo, né, e a gente resolve essa questão. Sabe aquela pessoa que chega para a gente e fala assim: ó, estão dizendo por aí, né? Que geralmente esse estão dizendo, ela é parte destes, né, que está dizendo. E é o que Sanbalate está fazendo aqui. Ele chega diante de Neemias e fala assim: olha, estão dizendo por aí que você quer se rebelar contra o rei. O que você acha da gente ir lá com o rei e resolver essa questão, né? Vai que o rei fica bravo com você. E era um momento sensível, porque se a gente recordar um pouco da história, o rei Artaxerxes, ele já tinha impedido a reconstrução da cidade por conta de uma carta que mandaram para ele, dizendo que aquele povo era um povo rebelde, que eles iriam se rebelar contra o rei e não iam pagar impostos.
E sem investigar muito, ele falou: não, então para essa reconstrução aí, que eu não quero um povo assim não. E agora poderia acontecer novamente. Talvez Artaxerxes poderia acreditar novamente nessa mentira. E agora talvez ele não só impedisse a reconstrução dos muros, como Neemias poderia inclusive perder a própria vida. Então era um ponto sensível ali. Só que a primeira coisa que Neemias faz é responder de forma direta. Assim que essa grave acusação aparece, ele, de forma imediata, ele responde a isso. Veja o versículo 8 do capítulo 6. Capítulo 6, versículo 8. Após ele ser convocado aí até o rei para tirar a limpo essa fofoca que estavam fazendo, né? Versículo 8. Mandei dizer-lhes: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas. Então, de forma imediata, ele fala assim: olha, isso não está acontecendo. Você está inventando isso no seu próprio coração. Ele de fato respondeu. E percebeu assim que no início a gente viu que ele foi ridicularizado e ele ficou em silêncio. Mas agora a acusação era grave. E ele precisava se manifestar. Igualmente nós, quando nós sofremos acusações graves, nós precisamos nos manifestar. Não adianta, por exemplo, eu sofrer uma acusação de adultério e falar assim: bom, eu estou com as minhas mãos limpas, meu coração puro, eu não fiz nada disso, eu não preciso me defender. Como não? É uma acusação grave. Eu preciso responder a isso de forma direta. Mas tem um porém. Nós vamos responder a muitas falsas acusações que fazem contra nós. Mesmo estando inocentes, nós não temos a condição de fazer com que todos acreditem naquilo que a gente fala. A gente vê no meio cristão, de muitos pastores que sofrem acusações graves de atitudes que possivelmente ele tenha cometido, que na maioria das vezes se provam como falsas, e eles não têm condições de convencer a todos que eles são inocentes. Então, a nossa atitude contra as falsas acusações é responder sim de forma imediata, comprovando que você é inocente sobre essa questão, mas orar ao Senhor e pedindo que o Senhor te guarde, te livre de todo mal, porque no final das contas, as pessoas vão acreditar naquilo que elas quiserem. Você não vai ser capaz de convencer a todos, você não vai agradar todo mundo, elas vão acreditar exatamente naquilo que elas querem acreditar. Por isso não se preocupem tanto se você olha para um grupo de pessoas e fala assim: poxa, mas tem gente que acredita em mim, tem gente que não acredita. Primeiro, resolva essa situação diante de Deus. Você de fato não cometeu esse pecado? Você de fato é inocente nisso? Então responda às acusações e ore ao Senhor para que o Senhor te livre e te guarde, porque no final das contas, Deus é aquele que nos guarda, é aquele que nos protege, e vai nos proteger também dessas falsas acusações e desses inimigos que intentam contra nós. E a última tentativa deles é, através de Semaías, sugerir a Neemias que eles fossem se esconder no templo. Semaías chega para Neemias e fala assim: olha, vamos nos esconder no templo, porque ainda esta noite eles vão matar você. Vamos ficar escondido lá. Vamos para o lugar santo e se esconder lá, para que nada de mal aconteça. Eu fui enviado do Senhor e vim aqui te dizer isso, então acredita em mim. Mas essa é a diferença de um homem que realmente conhecia a lei de Deus e que conhecia as ordens e os mandamentos do Senhor conforme foi descrito por Moisés. Porque ele sabia que esse tipo de intenção era uma intenção pagã. Os pagãos acreditavam que quando eles precisavam ser protegidos, eles entravam dentro do templo para ali se protegerem e nada acontecer com eles. Os pagãos faziam isso. E ele, como leigo, ele não tinha autorização para entrar num lugar santíssimo para se esconder. Neemias sabia dessas coisas. Essas coisas, se ele fizesse isso, ele pecaria contra o Senhor e ele ficaria desmoralizado perante os judeus que também conheciam a lei. Poxa, mas como que Neemias está fazendo isso? É proibido a ele fazer isso. Os judeus tinham algo semelhante, que eram as cidades de refúgio. Então, essas cidades de refúgio funcionavam de que forma? Era quando alguém cometia um homicídio não intencional, ela fugia para essas cidades de refúgio, para que então a família não vingasse a morte daquele familiar que morreu. Como na prática, o que é isso? Lá em Deuteronômio 19, tem um exemplo do homem que está utilizando o machado,
E aí quando ele está utilizando esse machado, a parte de ferro escapa da madeira e atinge o próximo e mata esse próximo. Ou seja, foi um homicídio não intencional. E aí muitos familiares talvez vão querer vingar a morte daquela pessoa. E ele, como cometeu um homicídio não intencional, tinha essas cidades de refúgio para ir até lá e ser protegido, até que toda essa situação fosse resolvida com a família também. Mas veja, era uma cidade de refúgio, não era um templo de refúgio. Isso nunca foi ordenado pelo Senhor e Neemias sabia disso. E por isso ele diz não para Semaías. E é por isso que ele consegue identificar que de fato Semaías não vinha da parte do Senhor. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso acontece nas igrejas. As pessoas dizem vir em nome do Senhor, e se a gente não tem o conhecimento das Escrituras, nós acreditaremos nas pessoas e não em Deus. É por isso que nós somos chamados a ler as Escrituras e nos aprofundar nela, para que a gente saiba discernir se de fato aquilo é algo que vem do Senhor ou algo que está simplesmente sendo usado para nos desviar da fé. E dessa forma Neemias ele lidou com toda essa oposição, dessa forma ele enfrentou toda a oposição. E agora caminhando para algumas aplicações mais práticas para nós, como que essa história de Neemias, a maneira como ele lidou com esse tipo de oposição, isso fala conosco nos dias de hoje. Basicamente a gente tem que ele passou por oposições através de ridicularizações, ameaças de violência e morte, e ele sofreu oposições de pessoas bem próximas. Ele sofreu oposições de pessoas próximas do próprio povo. E nós também, talvez, sofreremos oposições de pessoas próximas, como familiares e amigos. E como que a gente faz isso? Então, tratando primeiro da questão de ridicularização. Nós seremos ridicularizados principalmente por Satanás. Satanás vai tentar ridicularizar a nossa fé. Ele vai dizer coisas para a gente como que nós não somos merecedores, que nós não merecemos a salvação em Cristo Jesus. E quanto a isso, vamos dar um crédito aqui. Ele tem razão. Nós não merecemos a salvação em Cristo Jesus. Mas a resposta para Satanás não é um bom ponto, Satanás, você tem razão. A resposta para ele é, sim, eu não mereço, mas eu sou salvo pela graça, mediante a fé que não vem de mim, é dom de Deus. E em Cristo, Satanás, eu não tenho nenhuma condenação. Eu não sou condenado em absolutamente nada. É assim que nós respondemos essa ridicularização que vem da parte de Satanás. A gente tem alguns jovens aqui presentes também, na nossa igreja de uma forma mais quantitativa, mas aqui nós temos alguns jovens que também sofrem ridicularizações, principalmente esses que estão agora começando a caminhada cristã, e vão sofrer ridicularizações de outros homens mais velhos, dizendo coisas principalmente na área sexual. Eles vão falar para vocês, você é bobo, você vai se manter virgem para casar? Isso é bobagem. Como é que você vai satisfazer a sua esposa se nem treinando você está? É esse tipo de coisa que vocês vão ouvir. Vocês vão ser ridicularizados por isso. Vocês vão ser ridicularizados porque vocês estão querendo se manter puros sexualmente. Mas a pureza sexual não é motivo de vergonha. Isso é o nosso troféu. Mesmo os casados, que lhes é lícito o relacionamento sexual com a esposa, ele também deve se manter puro sexualmente. Esse é o nosso troféu. É uma maneira de a gente apresentar um sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que sobe como um aroma agradável ao Senhor. Por isso, ainda que as pessoas ridicularizem, ajam semelhante ao que Neemias fez. Não fiquem respondendo essas coisas, porque você não vai convencer eles que eles estão errados. Você só vai dar ainda mais lenha para que eles continuem ridicularizando você. É aquele princípio que eu falei no início. Quanto mais incomodado eles perceberem que você fica com isso, mais eles vão falar. Mostre maturidade cristã de que, olha, esse tipo de coisa não é algo que realmente deve me abalar. Mas eu sei que, de fato, em algum ponto vai abalar. Mas Neemias, quando se sentiu abalado pelas ridicularizações, ele orou ao Senhor. Senhor, eu estou me mantendo puro sexualmente. Eles estão me desprezando. Eles estão ridicularizando isso. Senhor, me ajuda. Não me deixe sucumbir por conta de ridicularização dessas pessoas que não amam ao Senhor. Então lutem contra isso. Não cedam a esse tipo de ridicularização. E não apenas as ridicularizações, mas talvez a gente enfrente ameaças de morte por conta da nossa fé. Isso parece muito distante quando a gente fala aqui no Brasil, né?
ameaças de morte por conta da fé. Não, isso é coisa que acontece no Oriente Médio, isso é coisa que acontece na Europa. Aqui no Brasil não, aqui é mais tranquilo. Por enquanto está tranquilo, a gente não sabe se de fato um dia teremos perseguições a este nível aqui no Brasil. Mas nós devemos preparar a nossa mente, o nosso coração, para que nós estejamos prontos, caso seja necessário morrer por Cristo Jesus. E perceba que eu não estou dizendo que nós devemos buscar o martírio. Sabe aquela pessoa que gosta de ficar se expondo para que as pessoas batam nela, para que ela seja perseguida? Não, você não precisa disso. Pelo contrário, evite o confronto, sempre que possível. Deixe para confrontar em coisas que são essenciais, que são fundamentais, coisas que são importantes. Escolha as suas batalhas para não gastar energia nas ameaças que são imaginadas. Gaste energia nas ameaças reais, naquilo que realmente foi importante. E isso sim, coloque a sua vida em risco pelo Evangelho. Dessa forma, coloque a sua vida em risco. E talvez você precisa fazer essa defesa com a utilização de armas, para defender a sua própria vida, para defender a vida da sua família. Então tenha em mente que você deve preservar a vida. Não é começar a ser perseguido, bom, agora que eu fui perseguido, deixa eu já me preparar para morrer aqui, porque morrer em Cristo é lucro. Não, a vida é importante. Não busque o martírio como se isso fosse um fim em si mesmo. Preserve a sua vida, preserve a vida de sua família. Mas se nós fomos chamados a morrer pelo nosso Salvador, que nós estejamos preparados para isso. Que o Senhor nos dê fé suficiente para poder morrer por Ele. E talvez as oposições também venham de pessoas que não serão muito próximas. E nós nos sentiremos traídos por conta dessas oposições de familiares e amigos, de pessoas que você nem imaginava que poderia vir uma oposição. Mas isso pode de fato acontecer. Mas eu quero lembrar a todos nós de uma coisa: que Cristo é aquele que suportou oposições dos escribas, dos fariseus, do mundo das trevas e de Satanás. Ele foi chamado de louco pela sua própria família. E em contraste com Neemias, enquanto Neemias tinha pessoas trabalhando com ele, com grande ânimo, até o amanhecer do dia, virando a noite, trabalhando, animadas, e junto com Neemias, Jesus, quando esteve na sua maior agonia, ele orava e suava sangue, enquanto seus discípulos estavam dormindo. Jesus não teve, como Neemias teve, pessoas trabalhando ao lado dele, e comprando a ideia da salvação que viria por meio da sua crucificação. Enquanto ele suava sangue, os seus discípulos estavam dormindo. Inclusive um de seus discípulos traiu ele com um beijo. Pedro o negou e todos os outros fugiram e o abandonaram em meio ao ápice da sua obra redentora. Jesus, ele suportou sobre si, inclusive, a oposição do Deus Pai em relação ao pecado do povo eleito para a salvação. Ele bebeu o cálice cheio da ira santa do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Os que não creem em Jesus, além de toda a tribulação e aflição que passa nesse mundo, a principal oposição que aquele que não crê em Cristo tem, é a oposição de um Deus que está irado contra todos aqueles que rejeitam o Filho. Um Deus irado com todos aqueles que vivem na prática do pecado e não rende glórias a Deus. E se algum de nós, presente aqui, ainda não se rendeu a esse Senhor e Salvador, o único que é capaz de salvar a nossa alma, a estes, vocês precisam entender que Deus punirá todos aqueles que rejeitam o Filho. Portanto, arrependam-se e creiam nesse Senhor e Salvador. Creiam em Jesus Cristo, porque Ele é a única esperança para nós. Mas também temos presentes, e graças a Deus pelo privilégio de testemunhar a fé de muitos irmãos, que de fato Deus transformou em filhos. E a estes, mesmo tendo genuína fé em Jesus, e crendo em Jesus e vivendo uma vida de piedade, nós ainda enfrentaremos aflições nesse mundo. Nós enfrentaremos oposições de todo mundo. Essas oposições que sofreremos do mundo não devem nos desanimar. A gente precisa lembrar que nós devemos ter bom ânimo, porque o nosso Senhor e Salvador,
Ele venceu o mundo. Por isso não tema ser ridicularizado, não tema ameaças de morte, porque nem mesmo a morte pôde conter o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Rei da Glória venceu a morte, no terceiro dia Ele ressuscitou, e nós, se estivermos em Cristo, ressuscitaremos também com Ele, e Ele enxugará de nós toda lágrima, não haverá mais dor e nem sofrimento. Por isso a oposição que a gente sofre não deve moldar o nosso caráter, a nossa vida cristã. Pelo contrário, nós devemos olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, porque é Ele que não só nos dá a esperança de uma vida eterna, mas nos consola e nos capacita a lidar com essas oposições de uma forma que a cada dia nós sejamos mais parecidos com Ele. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela exposição desses capítulos de Neemias, que através das coisas que foram ditas nesta manhã, nós possamos moldar a nossa mente, o nosso coração e a nossa prática, para que sejamos a imagem e semelhança do Teu Filho. Não nos deixe desanimar em meio às oposições que sofremos, seja as ridicularizações, seja as ameaças de morte, ou seja a oposição de familiares e amigos, que tanto nos entristece. Que a gente sempre lembre que o Senhor é aquele que ressuscitou, e quando foi assunto ao céu, disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Por isso, Pai, nos faça ver, enxergar e sentir que de fato o Senhor está conosco em todo momento. É o que te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês querem fazer alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida? Não sei se acho que o microfone, não sei se está aqui. Está lá, William. Se vocês quiserem fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Não nos resta outro sentimento a não ser glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus e agradecemos a Ele pela mensagem trazida hoje, através do pastor Renato. Eu já havia lido os 4 capítulos em casa e eu fiquei ali pensando comigo, falei, quanta perseguição, quanta, até mesmo calúnia, difamação, uma série de acusações, justamente porque Neemias, ele estava cumprindo uma missão que Deus havia designado para que ele pudesse desenvolver, pudesse cumprir a forma como Deus planejou. Aí estava lendo Mateus capítulo 5, versículo 10, que diz assim, que bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Nós não somos justos, mas temos o Senhor Jesus que nos justificou. Nós somos justos porque Ele nos justificou. E então, quando nós queremos viver uma vida realmente que honra e glorifica o nome do nosso Deus, nós seremos perseguidos. Nós encontraremos muitos opositores que querem minar a nossa fé, tentando nos desviar do nosso alvo. O nosso alvo que é Cristo, Ele é o nosso alvo. Muito interessante. Aí lá em 1 Pedro 3,14, eu também acompanhei, diz assim, ó. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Uma conclusão de Mateus e de 1 Pedro, dentro dos textos que você leu aí de Neemias. É isso. Só para ajudar a contextualizar, nós estamos falando de Neemias, isso está aproximadamente 430 anos antes de Cristo. Só um outro dado histórico, uma informação histórica. Normalmente a gente fala no cativeiro da Babilônia de 70 anos de cativeiro, né?
Na verdade, o cativeiro foi 49 anos. Aí começa a retornar gente, como Neemias, etc., e Ageu, etc., que vão reconstruir o templo. Então, quando inaugura esse templo, isso completou 70 anos da destruição do primeiro templo. Então, o cativeiro de 70 anos é entre a destruição do primeiro templo e a inauguração do segundo. Mas eles voltam cerca de 20 anos antes para construir essa história, né? É bom a gente ler Ageu ao lado de Neemias, e dá uma visão disso aí grandemente. Sim. Alguém mais? Fazer um comentário? Dúvidas, reclamações? É uma dúvida. Eu ouvia muito falar que Neemias, por ser copeiro do rei Artaxerxes, e também esse texto onde esse falso profeta fala para Neemias entrar no templo, são evidências ou indicativos de que Neemias fosse um eunuco. Outra coisa também que dá a entender isso é o fato de, em momento algum, ele mencionar uma família. Ele fala dos irmãos dele, mas ele nunca fala da esposa ou de filhos dele. Tem alguma parte, algum estudioso? Não tem assim algo que possa, como eu posso dizer, decretar isso, né? Mas é bem provável que sim, né? Até porque geralmente as pessoas que viviam mais próximos do rei, eles eram tornados eunucos justamente para que eles não tivessem relações com as mulheres do rei, né? Então era uma forma de submeter aquela pessoa a ele, e também impedir esse tipo de ato também. Não tem tanta clareza a história, mas é provável que sim, né? Isso lendo a história do Oriente Próximo, né? Como essas civilizações elas de fato se desenvolveram, é bem provável que sim. O texto bíblico em si não traz tantas informações diretas, mas se você contextualizar um pouco, é bem provável. Não seria uma inferência ilógica ou fora da realidade, não. Eu diria que não se aplicaria a Neemias, porque a questão do eunuco era para quem cuidava do harém. Então, mas depende da civilização. É outra área. Depende da civilização, um assim, outros não, mas pelo sim, pelo não. Antes de passar ali para o Vande, e os textos do profeta Daniel são anteriores, né, a Neemias, porque ele é um profeta da Babilônia, né? Ele é porque o irmão Aniceto estava falando agora e eu me lembrei, né, que Daniel fala da reconstrução do templo. E é muito interessante quando a gente olha no aspecto geral da história da redenção, como que esses textos, como o de Neemias, têm a ver com a nossa história da redenção. Sim. É a redenção de todo mundo. E às vezes passa meio uma sensação de, mas o que isso aqui tem a ver com o Evangelho, com Jesus? Se a gente tiver uma visão muito pequena, obrigado, fica estranho pensar essa história da reconstrução, essa perseguição. Isso aqui é tão válido quanto, sei lá, eu leio uma história do Brasil, sabe? É uma coisa que parece história geral. Sim. Mas lembrando de uma série de sermões que a Igreja Presbiteriana Semear tem em Reis, no primeiro livro de Reis, um dos pregadores lá, eles vão mencionando como que a primeira construção de Salomão, essa reconstrução, elas todas estão dentro da narrativa da redenção, e como que é maravilhoso perceber como Deus cuida dessas coisas que parecem ordinárias. É um fato histórico, o cara está reconstruindo, um povo inimigo não gosta dele, mas tudo aquilo também vai nos apontando e vai nos dando pistas de como que Deus coordena a história, controla a história. E especialmente, eu estava pensando enquanto você estava passando isso tudo, em como que Deus é gracioso em nos dar um livro que está ensinando de maneira direta e prática, empírica, técnicas de liderança. Sim. Melhor do que qualquer coach jamais poderia fazer. Pois é. Está ali, olha, um homem do povo de Deus, numa situação completamente desfavorável. Como que ele lidou com essa situação? Um exemplo para que os servos de Deus
Tenho. É maravilhoso poder estudar esse livro. Eu não posso ficar calado. Eu acompanho as notícias de Israel praticamente diariamente. A gente vai ter a conferência escatológica, calma. Pensa. Aí, quando você olha hoje para Israel, o que ele está passando, né, com o sul e com o norte, com quem está no leste, Irã, etc., a gente se arremete a esse texto de hoje, né? Sim. Ou seja, a coisa é antiga. Não existe, né? Nada de novo, né? Tentando ajudar o Dimas na resposta dele, nós temos que ter uma coisa na nossa cabeça, que é o seguinte: todo texto ele tem um aspecto literário. Então, pelo simples fato do texto não dar essa informação do que realmente Neemias ele era, é porque isso não era importante ao autor. Então, onde o texto ele se cala, nós também devemos nos calar. Porque se o texto ele não dá alguma informação sobre se realmente ele era casado, é porque isso não era importante para a época. O que mais era importante para a época era a reconstrução dos muros. Então, ele realmente era casado? Nós não sabemos, porque o texto se cala. Mas no sentido literário do texto, isso não era importante. Entendeu? Então, todo texto ele tem um aspecto literário, um estilo de escrita e linguística. E por ter essa estrutura, isso não era importante na época. Entendeu? Não é nem questão de data, é questão de literalidade. Exato. Todo texto, de Gênesis a Apocalipse, tem um aspecto literário. E isso é importante no sentido de hermenêutica. Entendeu? Sim. Pensando mais no aspecto de liderança, né, como homens assim, você vê que um trecho como esse que a gente estudou hoje, ele é essencial para a nossa geração. Essencial por um aspecto de que homens não tomam posição de liderança. Sempre espera outra pessoa, Deus vai levantar outra pessoa aí para fazer, Deus vai levantar outra pessoa para fazer, e aí nessa, o tempo vai passando e o muro nunca é reconstruído, porque a gente sempre está esperando, Deus está esperando alguém aí para fazer, alguém vai fazer, e Deus vai levantar alguém para fazer. E a gente nunca se sente responsável pela obra que tem que ser feita. Mas e se for comigo? Então esse é o primeiro aspecto da forma como que Neemias ele se coloca como responsável realmente e à disposição e se entrega por esse trabalho. E aí assim, juntamente com isso, o que acontece? Não só, tão logo Neemias começa o trabalho, e aí todas essas oposições começam a aparecer. E aí o que a gente vê na prática? Não importa o que você se propõe a fazer, por menor que seja, você será criticado por aquilo que você está fazendo. Não interessa o que você vai fazer. Você vai coordenar a equipe de ping-pong sub-12 da igreja. Você vai ser criticado, porque... O Vitor já se colocou à disposição. Você vai ser criticado. Porque o dia que você escolheu não é bom, o horário que você escolheu não é bom, a técnica, a estratégia... Assim, não importa o que você vai fazer. Você vai ser criticado por aquilo que você está fazendo. Não importa qual posição de liderança você tenha. Não importa se você está pensando no aspecto de um pai, de um marido, de um líder de ministério, de um pastor, de um diácono, você vai ser criticado. E aí, diante da crítica, diante da oposição, existem dois perigos principais. O primeiro perigo é você ser destruído por cada crítica que você recebe. Sabe aquela pessoa que quando ela é criticada, ela quer saber então? Não está bom assim, pega outro aí para fazer, aqui estão minhas coisas, vou embora. Imagina se Neemias fizesse isso, né? Aparecem os inimigos, quer saber? Estou aqui, eu saí lá, estava tão bem lá como copeiro do rei, estava tão tranquila a minha vida, eu vim aqui servir meu povo, e aí eu só recebo, quer saber? Então, vocês não estão felizes comigo? Arruma outro líder aí para vocês, que eu estou indo embora. E isso a gente vê muito nos nossos dias. A pessoa que, ela fala, eu queria servir em tal coisa, queria liderar tal coisa, beleza. Então, logo ela começa, chega as primeiras críticas, chega as primeiras oposições, ela joga tudo pro ar, estou saindo, não está legal para mim, vou embora e tal. E aí a gente vê como que isso é uma geração mimada, né? Pessoas que nunca foram frustradas, pessoas que nunca passaram por real desafio. Porque, gente, um líder vai ser criticado. Estava até falando aqui com o Beto, tem aquela imagenzinha que o pessoal compartilha às vezes, de um monte de lápis de grafite inteirinho ali, que nunca foi usado, né? E do lado aquele lápis já todo usado, pequenininho, todo já
passado pelo apontador, e aí os bonitinhos lá criticando, nossa, que lápis feio, todo gasto, todo riscado. Os que estão inteirão lá não serviram em nada, nunca escreveram uma linha. Aquele que está lá todo desgastado, todo fraco, é o que já serviu para muitas coisas, né? Então, um líder vai ser criticado, e o primeiro perigo é a pessoa se sentir completamente incapaz e largar e soltar tudo para o ar. Mas o perigo oposto é o cara que nunca ouve crítica nenhuma. É o cara falar assim, não, eu sou o líder aqui, eu que mando, e aí e o cara se fecha, né, para qualquer comentário, qualquer crítica, qualquer pessoa que queira ajudar, ele se fecha e não quer ouvir mais ninguém. Porque ele quer se blindar tanto dessas críticas, dessas acusações, enfim, que ele nunca para reconsiderar aquilo que estão falando. E é interessante que no texto, como que Neemias, por um lado, ele não larga a obra no meio, e também como que ele não responde na hora. Como que a gente vê aqui no texto, muitas vezes ele parando para pensar, parando para orar, parando para refletir, bom, daquilo que estão falando, o que estão certo aqui? Porque o líder, ele realmente erra. É lógico que ele vai errar, não tem como ele não errar, ele acertar sempre, ele vai errar. Só que quando ele é criticado, ele não pode nem por um lado largar tudo, e nem por um lado também fechar os ouvidos para as críticas que recebe. E é isso na vida de cada um aqui, todo mundo é líder de alguma coisa, por menor que seja, você é líder, nem que seja da sua casa, né? E você não vai nem abandonar a tua família, quer saber? Arruma outro marido então, não está bom? Arruma outro, eu vou embora, arruma outro pai para vocês então, se eu não estou fazendo um bom papel. Ou é o pai que fala, não ouço ninguém, minha mulher está sempre errada, meus filhos estão sempre errados, está todo mundo errado, eu que estou certo. E aí esse é o perigo, né? E aqui em Neemias a gente consegue entender o que um líder sábio faz. Ele nem larga, mas também não é um ouvido seco, né? Um ouvido surdo para esses comentários. E aí, como alguém já disse, só aceite crítica construtiva de quem constrói alguma coisa, né? Essa é uma boa definição. Aceite críticas construtivas de quem constrói. Porque crítica construtiva de quem nunca serviu, de quem nunca serve, de quem está só ali de braço cruzado, quem não está construindo o templo, fala, Neemias, por que não faz um pouco mais para... Meu irmão, pega uma argamassa ali, pega uma machadinha ali, vem ajudar a gente. Aí dá para a gente conversar. Agora, a crítica construtiva para quem não constrói, também não adianta nada, né? Só para complementar um pouco do comentário do Gui, eu vejo um terceiro perigo muito comum nos nossos dias de líderes que, para não tomar nenhuma desses perigos, ele negocia tudo. Eu vejo líderes que relativizam a verdade, relativizam muitas coisas em prol de não entrar em conflitos, em prol de não precisar debater, e assim, não, beleza, esse pé direito aqui tem 5 metros, 4 metros, não, vamos falar que tem 4,5 aí, mas tem uma verdade, tem uma medida certa, né? E as pessoas procuram não buscar a verdade para tentar manter a política da boa vizinhança. E foi exatamente o que Neemias não fez, né? Isso. Ele poderia chegar lá para vamos negociar aqui, não, cara, eu vou reconstruir, mas vou fazer menor, vou fazer de um jeito diferente para não ofender tanto vocês. Ou no caso que as pessoas estavam sendo exploradas, não, mas vamos pagar um imposto justo sobre essa exploração aí para ficar bem para todo mundo, para ajudar na reconstrução. E ele não relativizou isso, ele não negociou isso, né? Então acho que um bom líder, ele também é convicto do que ele precisa fazer, né? E ele sabe qual é a verdade e persegue aquilo, né? Então acho que esse é um aspecto muito importante para a gente, né? A gente não negociar muitas vezes aquilo que é inegociável para os nossos princípios e valores, né? Eu nem estou falando muito aqui, eu estou bem contente que vocês entenderam. Louvado seja Deus por isso. Bom, uma dúvida bastante simples, mas já presenciei alguns casos. Até que ponto que é correto, ou poderia dizer que não é correto, a gente tentar fazer aquela pessoa que a gente está liderando estar na nossa posição? Vou dar um exemplo muito simples. Já trabalhei em algumas empresas onde o meu gerente tinha que tomar uma decisão muito impactante, e ao invés dele tomar sozinho, ele sempre tentava trazer para nós o ponto de vista dele. Até que ponto isso é correto, ou isso se torna um peso para o nosso liderado? A gente deve tomar a posição simplesmente porque aquilo será bom, não de forma autoritária, mas
trazer o ponto de vista e tentar exemplificar e trazer a pessoa para aquele contexto, para ela olhar e falar, bom, realmente, na sua posição eu tomaria a mesma decisão. A gente até estudou aqui na igreja, na multidão de conselhos à sabedoria. Então, assim, não tem problema algum, né? Ainda que eu tivesse, vamos supor, tomar alguma decisão aqui sobre o grupo de homens, e eu tivesse que conversar com cada um de vocês para saber o que vocês pensam a respeito, mas no final, a minha decisão não pode ser moldada por aquilo que vocês estão pensando. Ainda mais se o que vocês estão pensando está contrário à determinação bíblica, né? É apenas um exemplo, não que isso está acontecendo aqui, tá? Mas é bom que você busque conselho de outras pessoas, justamente para verificar se você tem lidado com as coisas de maneira correta, se você tem realizado essas coisas. Mas o que eu vejo são duas coisas: a pessoa que busca conselhos para tomar então uma decisão madura e sábia, mas aquela pessoa que busca ouvir as outras para depois, quando decidir dar errado, falar assim, mas eu fiz exatamente o que vocês falaram. É o homem que faz isso em casa com a esposa. Esposa, vamos fazer tal coisa? Ela, por que a gente não faz assim? Aí ele pensa, poxa, isso vai dar ruim. Mas deixa eu fazer o que ela quer, porque não, depois ela fica me perturbando. Aí dá errado, fala, mas também o que você fez? Cara, a decisão foi sua. Você poderia ter falado, olha, acho que não é bom, a gente vai fazer dessa forma. Aí você sabe que vai dar errado, faz, sabendo que vai dar errado, e aí quando dá errado você culpa os outros. É um pouco o que o Felipe falou. Você fica negociando a verdade. Espera aí, não, isso vai dar ruim, não tem como. Né? Então, assim, é bom que a gente esteja envolvido com as pessoas e ouvindo as pessoas. Né? Mesmo as decisões mais importantes que a igreja tem que tomar, trazendo até para o nosso contexto, eu, Elmer e Guilherme, a gente se reúne para tomar algumas decisões. Mas nós consultamos pessoas para saber, olha, a gente está deixando escapar alguma coisa, a gente está olhando isso de uma visão correta, e às vezes eu vi em comentários e eu falo assim, não, isso não tem muito a ver. Não, isso é importante, a gente não tinha considerado, vamos considerar isso então. Mas no final das contas, eu não posso tomar uma decisão e depois falar assim, mas eu tomei a decisão porque eu fui falar com o Guilherme, aí o Guilherme falou para fazer assim, a culpa é do Guilherme. Não, a culpa é minha. Eu consultei o Guilherme para ter uma outra perspectiva, mas a decisão é minha. E se eu errar, eu tenho ainda que ter a humildade de chegar diante das pessoas e falar que errou. Falar assim, olha, eu tomei essa decisão, eu errei, mas agora a gente vai fazer dessa forma, assim, assim. Então, assim, o perigo que eu vejo muitas vezes não é a consulta das pessoas, mas é homens que se apoiam na opinião dos outros para manter o meio campo ali, igual o Felipe falou, ficar ali, não, vamos fazer assim, não, isso não é tão importante. Então, a gente não é chamado, né, eu até falo, a vida no geral, ela não é uma democracia, né, a gente não é movido por democracia. A democracia existe aí no contexto político e tudo, mas no final das contas, as decisões que nós tomamos, elas são importantes no seu sentido único. Cada decisão que a gente toma, ela tem unicidade, ela é única, e nós não podemos culpar governo, família, nada, porque no final das contas, senão a gente age igual o próprio Adão agiu. Ele peca e fala, foi a mulher que tu me deste, mas a decisão era dele, ele era responsável em tomar a decisão. Então, assim, muitas vezes a gente vai estar sendo liderado por pessoas que são mais fracas do que nós, né? Mesmo contexto de trabalho que você citou, quantas vezes eu trabalhei, eu olhava para o coordenador e para o gerente e falava assim, cara, como é que esse cara é gerente? E aí o nosso papel é se submeter a isso de forma respeitosa, mas estar do lado dessa pessoa, observando essas deficiências e suprindo elas à medida que essa pessoa te ouve. Olha, você não acha melhor então a gente fazer dessa forma? Não é ser um pseudo-gerente, um pseudo-coordenador, um pseudo-presbítero, um pseudo-diácono. Não, mas é você estar ao lado de pessoas que você identifica alguma dificuldade que ela tenha, para você tentar ajudá-la. E é claro que, infelizmente, às vezes, até como o Guilherme citou, líderes não vão querer ouvir, líderes não vão se blindar para não ficar ouvindo. Ele vai perceber muitas vezes que o outro é melhor. E vai ter pessoas que são melhores do que você, e não tem problema nenhum ter pessoas que são melhores do que nós. O ponto é, eu consigo aprender com essas pessoas que são melhores e aplicar essas coisas, e eu consigo ajudar outras pessoas que estão em dificuldade. Então, o líder é aquele que está sempre numa posição
que ele exerce algumas atividades melhores do que outros e piores do que outros. E a função dele é ensinar os que precisam ser ensinados e aprender com quem ele pode aprender. A partir do momento que ele chega num ponto que ele acha que não precisa aprender absolutamente nada com ninguém, acabou para ele. É o começo do declínio dele. E aí, quando ele chega nesse patamar, ele não só vai deixar de ser líder, como ele vai perder o respeito das pessoas. E aí, toda a decisão que ele toma, as pessoas podem até obedecer dependendo do contexto. Se é um gerente, se é um coordenador, deixa eu obedecer, senão eu vou perder meu emprego. Mas ele jamais vai ter o respeito ou a admiração das pessoas. Ô, Rê, tá. E nesse sentido, até dentro da liderança corporativa e etc., o líder tem que saber que a partir do momento que ele tomou a decisão, aquela decisão é dele e ele vai responder por isso. E eu já ouvi até um pastor falando, isso é muito interessante, que a Bíblia ela não dá questões assim, quando for tomar uma decisão, faça assim. Porque às vezes é assim, às vezes é de outro jeito. Às vezes está todo mundo paralisado e você vai ter que chamar a responsabilidade para você e falar, a gente vai desse jeito e assim. No final das contas, você não vai ter aquela convicção de que esse é o melhor, mas você depende do Senhor. Olha, a minha decisão eu estou entregando ao Senhor, eu não tenho certeza se é esse o caminho, mas eu confio em Deus. Eu confio que Deus vai nos guiar. E até no meu erro, Ele pode trazer glória para o nome dEle. E no final das contas, eu não estou buscando o conforto de todo mundo aqui. Eu estou buscando sim o conforto como reflexo, mas que essa decisão traga glória ao nome de Deus. E a gente entrega a Deus o zelo pelo próprio nome. Então, assim, não tem um certo e errado aqui, é uma decisão complexa, mas a gente não está sabendo o que fazer. Eu acredito que essa é uma decisão prudente que eu estou tomando, diante de tudo aquilo que a revelação me fornece de instrumento para decidir, mas no final das contas eu entrego a Deus, é Ele que vai zelar pelo nome dEle. Eu não quero pecar por omissão, eu quero liderar, porque eu estou nessa posição de liderança, mas eu entrego nas mãos do Senhor, não tem um certo e errado. Sim. Na sorte, Senhor, eu vou jogar, eu vou lançar sorte e o Senhor está em última instância no controle da sorte. É isso, perfeito. É isso. Perfeito. Então, a gente queria que a Bíblia às vezes falasse assim, faça sempre assim nessas situações, faça sempre assim, mas não, a sabedoria divina ela está pulverizada em diversas mentes criadas à imagem e semelhança de Deus, nas Escrituras, e a gente tem esses instrumentos para tomar, dependendo da providência de Deus também, então a gente caminha na dependência. Última coisa que só um comentário, você falando muito sobre liderança, essa semana eu ouvi o podcast do Hernandes Dias Lopes, que ele foi no Inteligência Limitada falar sobre as cartas de Paulo, não sei se vocês conseguiram ouvir, mas eu fui e voltei para o escritório algumas vezes, e 2h30 eu consegui ouvir tudo que eles falaram. Mas olha, que você olha o Hernandes Dias Lopes falando tudo de cabeça, na ordem cronológica de absolutamente tudo que aconteceu na vida de Paulo, as prisões, as cartas em Atos, ele vai no endereço certo na Bíblia para tudo. E assim, mas que liderança cristã, o maior exemplo de missionário que já existiu, que convicção, como que noção de pastoreio de Paulo. Então, assim, é o livro que o Hernandes escreveu e ele foi lá falar sobre esse livro. Então, é um outro exemplo de liderança e vale muito a pena assistir esse podcast, eu recomendo para todo mundo. Pois manda para a gente lá no grupo. Mando, legal.